Graça e paz, irmãos. Uma alegria mais uma vez estar com os irmãos. Nós vemos aqui a última vez em 2020, por episódio do Fé Reformada, e tivemos a oportunidade de permanecer para o domingo e compartilhar a palavra do Senhor. Mais uma vez nos foi feito esse convite e a oportunidade de expormos a palavra do Senhor. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos? Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque a palavra do Senhor é vida e ela vivifica. A palavra do Senhor é poder e ela nos conforta. A palavra do Senhor é sabedoria e ela nos faz hábeis no discernimento. A palavra do Senhor ela é majestosa e ela nos enobrece pela obediência. A palavra do Senhor, ó Deus, é luz e ela nos capacita a andar na tua presença com entendimento. Pedimos ao Deus amado que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor incline a nossa vontade, que o Senhor nos torne, ó Deus, aptos para receber esta palavra, ó Deus, com fé viva e verdadeira, produzida pelo Espírito Senhor, para que pela palavra e com a palavra possamos contemplar o autor e o consumador da nossa fé, possamos, ó Deus, descansar na vontade do Senhor e possamos nos alegrar para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Fala o nosso coração, nós cremos no Senhor para este momento em que necessitamos de Ti. No nome dEle é que nós oramos. Amém. Irmãos, é interessante como que nós temos vivido dias em que as pessoas elas estão vivendo extremos, E, por exemplo, quando se fala a respeito de sofrimento, problemas, etc., isso não é diferente. Você tem pessoas que elas aprendem ou elas escolhem a indiferença, e aí as pessoas estão padecendo por problemas, por dificuldade, e elas simplesmente preferem ser indiferentes. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu problema, e aí, como diz o outro, deixa que a pessoa lá se resolva. Ao mesmo tempo, as pessoas elas querem parecer fortes e elas querem parecer indiferentes ao seu próprio sofrimento. Não sei se vocês já viram nas redes sociais um tipo de charge, um tipo de slogan, que é mais ou menos assim: quando nada mais me abala, Já viu? Acontece um problema, a pessoa fica lá assim, como se não fosse com ela, Como se o problema não a afetasse, enquanto nós sabemos que na vida real, fora desta bolha, a vida real, de fato, problemas nos abalam, situações nos entristecem. Nós temos ainda o nosso sistema nervoso, graças a Deus, funcionando muito bem, e nós temos o privilégio diante de Deus dizer: está doendo. A palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, ela nos fala especificamente sobre este desconforto do sofrimento, da provação, da dificuldade. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, Deus ele nos ensina como lidar com isso. A palavra ela não fala assim: seja indiferente, finja que não é com você, diga que não está doente. Não, a palavra não diz isso. Então nós aprendemos que de fato Deus é um Deus que Ele cuida de nós e que nós precisamos recorrer a Ele.
na vida nós sempre vamos ter sofrimento. A ideia de que, crente, aqueles que creem em Jesus não tem problema, não tem sofrimento, não passam por dificuldades, isso é mito, é utópico. O próprio Senhor Jesus, Ele nos disse o quê? No mundo tereis aflições, não temam, porque eu venci o mundo. O próprio texto que o presbítero Diego leu, das bem-aventuranças, e observe bem a palavra lá, bem-aventurança é bem-aventurados, ou seja, são felizes aqueles com quem estas coisas acontecem. E dentre as bem-aventuranças, lá do verso 11, nós temos bem-aventurados aqueles que sofrem, que são perseguidos, que são caluniados, aqueles que passam por dificuldades. Então, observe que a palavra de Deus em nenhum momento nos isenta, ou nos cria uma falsa expectativa de que a vida sempre será um mar de rosas. Pelo contrário, o Senhor Jesus, como nós citamos agora há pouco, Ele nos adverte, Ele já nos dá uma palavra de expectativa. Olha, no mundo tereis aflições, você terá provação, você terá arremedos de Satanás vindo contra você, de modo que ele se levanta para destruí-lo, para derrubá-lo. Você terá momentos de decisões infelizes, em que você vai ter consequências dos seus pecados. Você terá pessoas se levantando e entregues por Deus aos seus próprios pecados para pecarem contra você. Então, nada novo debaixo do céu. Isso não deveria nos causar espanto, surpresa. As coisas por vezes fogem debaixo dos nossos pés e nós ficamos assim: e agora? O que vamos fazer? Mas observe, irmãos, Tiago ele começa aqui dizendo que nós devemos aprender a sofrer com constância, e com a constância do sofrimento nós aprendemos a ter constância na fé. Da mesma forma que os sofrimentos, as provações serão constantes, a nossa fé precisa também amadurecer com constância. Já viu gente que é imatura? Qual é uma das características, uma das marcas da imaturidade? É a inconstância, né? Por exemplo, crianças, elas são inconstantes, elas têm momentos de picos de alegria, né? Da mesma forma que ela está aqui pulando de alegria, daqui a pouco ela está chorando. Minha mãe, inclusive, diz, né? Olha, onde tem muito riso, daqui a pouco tem choro. É dito e feito, criança é assim. Pessoas que têm inconstância emocional, com inconstância de vontade, daqui a pouco não quer mais, né? Está intensamente comprometido, daqui a pouco não gosta mais. Está desejando algo, daqui a pouco está desprezando. Então, assim, é uma inconstância. E aí, nós aprendemos que uma das características da maturidade, da experiência, de uma, não só personalidade, mas especialmente, naquilo que o texto nos fala aqui, de uma fé madura, é a constância. E aí observe, como é que o aço ele é forjado? Interessante, né? Ele é a mistura de liga, ferro e outros metais, e ele é colocado na forja, no fogo, e ele é esquentado a uma temperatura máxima. Quando ele fica em brasa viva, ele fica vivo em fogo, ele é retirado e colocado na água. Interessante, né? Ele é colocado na água, e antes que ele venha ser plenamente esfriado, ele é martelado. E ele então volta ao processo do fogo, retirado, colocado na água, e ele é martelado. Ele volta ao fogo, ele é esquentado, retirado, colocado na água, e ele é martelado, de modo que a composição das moléculas, elas vão criando uma resistência, e aquele metal que outrora era mais flexível, ele vai criando uma durabilidade, uma inflexibilidade, uma resistência muito grande. Mas observe, é a constância desse movimento que dá qualidade ao aço. Deus por vezes usa essa constância, e observe, constantemente, até o dia de nos encontrarmos com Jesus, nós seremos colocados no fogo, nós seremos refrigerados, e nós receberemos martelada.
Nós seremos colocados no fogo, seremos refrigerados na água e seremos martelados. Então Deus, Ele faz. Agora o grande detalhe é, o que Deus requer de nós? A expectativa de nós termos constância na fé. É isso. Porque se toda vez que nós formos provados, nós nos entregarmos ao desespero, se toda vez que nós tivermos dificuldade, nós nos entregarmos à insegurança, à angústia, se nós nos entregarmos à dúvida, uma dúvida que caminha para a incredulidade, então tudo que está acontecendo conosco será em vão. A fé, ela deve ter a constância do sofrimento. A fé, ela precisa acompanhar a constância do sofrimento. Como Deus diz que nós sempre teremos sofrimento, sempre teremos aflições, a nossa fé, ela precisa acompanhar a constância desses momentos. Então observe, por que Tiago ele começa no verso 2? Primeira coisa que ele nos diz aqui, ele nos recomenda aqui é: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E aqui nós temos uma primeira palavra muito interessante, que é ter motivo de alegria. Então, conforme as aflições, os sofrimentos, as provações, as dificuldades, elas são constantes na nossa vida, a constância também deve ser acompanhada pela alegria. Por quê? Porque ao mesmo tempo que, mas o que vai produzir alegria? Né? A gente não é bobo alegre, né? Bobo alegre é que a coisa está ruim, está rindo à toa, né? Aí você questiona até a saúde mental dessa pessoa, mas não é essa alegria causada artificialmente por diversões ou pelo entorpecimento de drogas ilícitas ou drogas lícitas. Não. Existem pessoas que, quando elas são angustiadas, afetadas por algum sofrimento, elas vão beber, outras vão usar algum tipo de droga para tentar fugir da realidade e trazer algum nível de prazer sensorial. Não é isso que o texto está dizendo. A nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. O texto ele fala de uma alegria que vem do Senhor, não por causa de nada, mas uma alegria que vem como resultado da fé. A alegria do Senhor é resultado daquilo que nós sabemos dEle, daquilo que nós conhecemos dEle, daquilo que é resultado do nosso relacionamento com Ele. É alegria. Então, por que eu posso ter alegria, motivo de alegria? O Senhor está me provando. Em vez de me angustiar, em vez de me entristecer, em vez de me entregar para o desespero, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer o Senhor, porque Deus está nos dando oportunidade para que Ele revele o seu cuidado conosco. É no momento da insegurança, no momento da dificuldade, que nós vamos dizer assim: agora eu vou ver os dedos de Deus na minha vida, agora eu vou ver que a mão do oleiro está a modelar o barro. Nós estamos vendo a misericórdia do Senhor se revelando na nossa miséria, nós estamos vendo o cuidado do Senhor se revelando na nossa fragilidade, nós estamos vendo a direção do Senhor manifestando na nossa falsa segurança e da nossa ausência de direção. Então, todo o tempo, e aí é motivo de alegria, diz assim: Senhor, o Senhor agora vai cuidar de nós. Isso é algo fantástico. Porque assim, o que nós podemos esperar da manhã? Que Deus estará a cuidar de nós. Nós não temos como saber nada. Jesus, em Mateus 6, ele diz: por que andais ansiosos? Você não consegue mudar um palmo à frente do seu nariz, você não consegue mudar nada do que vai acontecer. Então prepare-se para obedecer. Nós devemos ser encontrados fiéis, preparados para obedecer a palavra. Por que preparados para obedecer a palavra? Porque nós vamos passar por várias provações.
E a provação, ela deve ser motivo de alegria e não motivo de fraqueza. Eu não posso negociar a minha fé, eu não posso negociar os meus valores, eu não posso negociar a minha ética cristã, eu não posso negociar minhas convicções. Porque talvez o atalho, ele é mais fácil, mas ele tem um preço. E aí nós precisamos de fato nos alegrar no Senhor, e nos alegrar porque as provações são oportunidades em que Ele manifesta o seu cuidado conosco. É por causa disso. Então, o motivo de alegria não é fortuito, o motivo de alegria não é inócuo, o motivo de alegria não é o bobo alegre, mas é a alegria de saber assim: Deus, Ele está no controle, Deus, Ele está conduzindo. Observe agora o segundo versículo, o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, então o ponto está aqui. O motivo de alegria, é motivo de alegria sermos provados, porque no momento em que nós estamos sendo provados, Deus manifesta a sua providência, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta o seu cuidado. Mas observe que nós sabemos que pela provação a nossa fé ela também é confirmada. E como é que nós sabemos que a nossa fé é confirmada? Porque o resultado desta confirmação é perseverança. Observe, a nossa fé precisa ter a mesma constância que os nossos sofrimentos. Se a minha fé em Cristo Jesus é menor que os sofrimentos que eu recebo dele, se a minha fé ela é mais frágil do que a dureza dos sofrimentos, então eu preciso depender mais do Senhor para crescer na fé. Esse é o ponto que nós precisamos sempre lembrar. Então, em segundo lugar, observe o verso 3, que a provação ela produz perseverança, ela produz uma fé perseverante. Vamos lá. Quais são os 3 elementos da fé? Quais são os 3 elementos da fé? Conhecimento verdadeiro, e aí o conhecimento é da palavra, é o Deus que se dá a conhecer na palavra. Então, quando eu conheço a Deus, a minha fé, ela se dá. Então, por quê? Aí você tem Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra, então é conhecimento. Mas a fé que também tem conhecimento, ela também resulta em confiança, em confiança. E aí eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente além, mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a verdadeira fé, a fé salvadora, a fé que Deus fala, ela é uma fé que resulta do conhecimento da verdade, do Evangelho, da Palavra de Deus, da Escritura que fala sobre quem Deus é e o que Ele faz e o propósito dEle em nossa vida, também de uma confiança viva, ativa, e terceiro, de submissão. E aí nós aprendemos a dizer: seja feita a tua vontade. É essa fé que, uma vez confirmada, então toda vez que a provação vem, a nossa fé ela é confirmada. E aí, observe bem, meus irmãos, se a nossa fé ela não é resultado de um conhecimento vivo e verdadeiro, se a nossa fé ela não é resultado de uma confiança que o Espírito Santo produz em nós, se a nossa fé ela não produz em nós submissão àquele que está no controle de todas as coisas, então a nossa fé ela é uma fé morta. Porque a fé verdadeira, ela produz obras, ela é operante, ela é ativa. E aí, quando nós somos provados, nós somos lembrados pela palavra de Deus. E aí nós precisamos alimentar da palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos, atravessando o lago da Galileia?
E aí as ondas e o vento rijo atingiram aquele barco, e ondas altas, mais de metro, vinham e já estavam quase a naufragar o barquinho. E aí os discípulos reagiram como? Desesperaram. E como estava Jesus? Dormindo. E aí os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim: mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Ele acordou, ele falou o quê? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Essa é a palavra do Senhor Jesus para eles. E aí o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse àqueles homens: homens de pequena fé. E após reprová-los com essa palavra descritiva da fé deles, da diminuta, da insignificante fé deles, Jesus olha, levanta a mão e diz: sossegai. O vento e as águas se acalmam. Qual foi a resposta dos discípulos? Uma resposta de espanto, de surpresa. Eles disseram: quem é esse que até o vento e as águas o obedecem? O que isso revelou? Eles não conheciam Jesus, eles não confiavam em Jesus, e eles não estavam submissos à vontade de Deus naquele momento. Então observe, irmãos, que uma vez provada a nossa fé, ela é confirmada. Mas confirmada, o que é confirmado? É confirmado aquilo que nós sabemos de Deus. Por que o Salmo 136 é um salmo histórico? Ele diz assim: porque a misericórdia dura, porque a tua misericórdia dura para sempre. Se você tirar essa frase e ler apenas as descrições históricas, você perceberá que é uma narrativa da providência de Deus conduzindo o povo dele durante toda a jornada até entrar na terra prometida. As vitórias que Deus concedeu ao seu povo, ao livramento, a providência, o sustento, a fidelidade do Senhor. E eles eram obrigados a repetir no refrão: porque a tua misericórdia dura para sempre. Conhecer os poderosos feitos do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que Paulo, em Romanos 8, verso 37, ele diz: porque eu estou bem certo de que aquele que nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque eu estou bem certo. Em Filipenses 1, verso 6, ele diz: porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, observe, sabendo que a provação da vossa fé, aquilo que você conhece de Deus, o quanto você confia no Senhor, o quanto você depende, submete a Ele, será provado. E aí nós passamos pelo vale da sombra da morte, olhamos para trás e dizemos: o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou. O Senhor Jesus certa vez pegou os seus discípulos em número de 70 e os enviou de 2 a 2, e disse: não leve bolsa, não leve alforje, não leve uma capa extra, e onde você chegar, diga a paz de Deus, e se Deus estiver naquele lugar, vocês serão recebidos com a paz dele. E eles foram enviados, e quando eles voltaram, chegaram todo mundo empolgado: mestre, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Mas não era isso que Jesus queria ouvir deles. Jesus perguntou para eles, interrompendo aquela empolgação, do sobrenatural. Ele disse assim: porventura lhes faltou alguma coisa? E a resposta dos discípulos foi: não, Senhor, nada nos faltou. Então é isso que nós vemos, conhecendo Deus, que nos prova
e que confirma através de uma perseverança, saber que Deus está conosco. Então, observe, a nossa fé precisa ter a constância dos nossos sofrimentos. Da mesma forma que Deus ele nos dá o sofrimento, da mesma forma que Deus nos dá a aprovação, da mesma forma que Deus nos coloca diante de situações difíceis, Ele também provê a fé para que possamos conhecê-lo, para que possamos nele confiar e para que dele possamos depender e nos submeter à vontade dele. Mas em terceiro e último lugar, observe o verso 4, a perseverança deve ter uma ação completa. Então não é simplesmente olhar para Deus e dizer assim, sim, eu sei que Deus está comigo. Vem uma dificuldade, sim, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Vem um momento de lapso, e nós vamos dizer, sim, Deus ele tem um propósito nisso. É verdade. Mas observe que o objetivo não é simplesmente nos dar uma fé madura, uma fé constante, uma fé firme, mas acima de tudo é trabalhar-nos a imagem de Cristo Jesus. Para que Deus ele usa o sofrimento na nossa vida? Deus usa o sofrimento como formão, que na mão de um escultor, ele faz-nos a imagem de Cristo Jesus. Ele vai tirando os excessos, ele vai tirando as deformidades, ele vai tirando tudo aquilo que nos enfeia, para que possamos refletir a imagem do nosso Senhor Jesus, para que sejais perfeitos e íntegros. O objetivo não é apenas de ter uma fé estável, como estável é o nosso sofrimento, mas o objetivo é de que a nossa vida possa ser parecida com Cristo. E aí, observando o nosso Senhor Jesus, não é indiferente ao sofrimento, porque Jesus chorou. Jesus teve momentos de cansaço, de fadiga, de dores. Isaías 53 diz que Jesus era um homem de dores e que sabia o que é sofrer. Jesus foi rejeitado e o mais desprezado entre os homens. Não havia nele qualquer beleza, nada que nos atraísse. Mas não foi isso que fez com que ele se tornasse vencedor. Foi a obediência dele ao Pai. Então, as provações, as dificuldades, os tormentos da vida eles serão constantes, porque no mundo teremos aflições, mas a nossa fé ela precisa ter a mesma constância. Só que o objetivo disso não é simplesmente nos tornar pessoas maduras, não é simplesmente nos tornar pessoas de fibra, não é nos tornar apenas pessoas de uma moral inabalável. Se fosse só isso, seria muito pobre. Mas é nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. E é por isso que ele diz, sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, quando nós temos vontade de chorar, choremos. O Senhor Jesus chorou. Quando nós estivermos cansados, descansemos. O Senhor Jesus descansou. Quando nós tivermos momentos de fadiga e momentos em que nós precisamos estar com verdadeiros amigos, recorramos a Ele, porque Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou Pedro, Tiago e João e os chamou para orar com Ele. Isso não nos torna fracos, ou mais fracos que nós já somos. Isso não tira de nós a glória de Deus, pelo contrário, manifesta o poder de Deus em nós. Mas observe que nós precisamos, para que sejamos perfeitos e íntegros, entender o propósito glorioso de Deus. Em Romanos 8, verso 28, texto conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29 diz, e aos que chamou, e aí o verso 9 diz, deixa eu ir lá aqui, dou um lapso aqui agora na memória. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. E observe, nosso bem não é Deus querendo simplesmente produzir bem-estar. O nosso bem significa fazer-nos semelhantes a Cristo Jesus. É isso que é o nosso bem. O que nos faz bem é o amor de Deus, que nos torna semelhantes a Cristo Jesus. E é nos fazendo semelhantes a Cristo Jesus é que nós seremos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que as provações, elas são motivo de alegria. Alegria porque é no meio da provação que Deus revela o seu poder. Revela a sua misericórdia, revela a sua providência, revela a sua bondade. Segundo lugar, verso 3, a provação, ela confirma uma fé perseverante. Ela confirma o que nós sabemos de Deus. Deus diz assim: você sabe que eu sou bom? Então eu vou te colocar em uma provação para eu mostrar que eu sou bom. Você sabe que eu sou providente? Então eu vou te colocar numa situação de necessidade para eu mostrar que eu sou providente. Você sabe que eu sou consolador? Então eu vou te tocar com dor para que você experimente o meu consolo. Ele confirma aquilo que nós sabemos dele. Ele aumenta a nossa confiança nele. E ele nos coloca submissos àquilo que ele diz que ele é. Mas em terceiro lugar, essa perseverança, que começa com alegria, que vai para a perseverança, e que resulta na perfeição e integridade. É porque o objetivo não é tornar-nos apenas fortes, mas é tornar-nos semelhantes a Cristo Jesus. Se o seu sofrimento, se a sua dificuldade, se a sua provação, se qualquer dificuldade na sua vida não te faz semelhante a Cristo Jesus, você está desperdiçando as oportunidades de Deus na sua vida. Tem um artigo do pastor John Piper, um artigo quando ele teve um câncer, e ele recebeu a notícia poucas horas antes de pregar, e ele pregou sobre não desperdice o seu câncer. Já leram esse artigo? Eu recomendo a leitura dele. Procure depois na internet, um artigo, um texto devocional, escrito pelo pastor John Piper. Não desperdice o seu câncer. E aí você vai entender que de fato o sofrimento, ele é motivo de alegria. Porque nós, na alegria, ou melhor, no sofrimento, nós temos a alegria de experimentar a mão invisível de Deus. Essa alegria da provação, ela vai também produzir perseverança, porque nós veremos que Deus em momento nenhum nos abandona. E essa perseverança, ela vai produzir integridade, perfeição, porque nós olharemos para a nossa vida e chegaremos à conclusão de que nós, como Cristo, nos tornamos virtuosos nele pela ação do Espírito Santo. Que Deus nos dê esse entendimento, que Deus nos faça olhar para momentos diversos da nossa vida. Podemos chorar, nos entristecer, podemos nos abater, podemos experimentar da fraqueza que é própria da nossa natureza, mas nós vamos sempre lembrar que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa providência, o Senhor é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe nele, de modo que em Cristo possamos sempre lembrar que temos a suficiência da nossa vida. Amém. Nós estaremos orando, logo após a oração nós estaremos também cantando o tríplice amém, né?